Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 19 da VTV e 14 da NET. Estamos recebendo no estúdio da TVL o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, prazer é meu. Vereador, o senhor, além de parlamentar, tem uma missão aqui muito importante, que é representar o Executivo na Câmara de Vereadores. O senhor é líder do governo na Câmara. Como está sendo essa experiência? Eu já falei em algumas oportunidades que a liderança do governo acaba comprometendo um pouco o exercício do meu mandato, porque eu tenho que acompanhar muito o que acontece do Executivo Municipal. Mas, por outro lado, também estou a par de tudo o que acontece, sei das novidades e tenho, dentro das possibilidades, dado resposta a todos os parlamentares que procuram o governo, todos os parlamentares que têm dúvida. Então, tenho feito esse meio de campo, trazido a mensagem do Executivo Municipal à Câmara de Vereadores e eu me sinto extremamente feliz e honrado por poder fazer esse papel. E o senhor está acompanhando para e passo a administração de Napoleão Bernardes e Mário Udelmann. Isso mesmo, é uma das funções do líder do governo para saber o que acontece na cidade de Blumenau. E acontece muita coisa, são muitas obras, são muitas ações, a cidade é muito grande, né? Então são muitas ações que eventualmente passam desapercebidas pelo cidadão comum, pela Câmara de Vereadores de Blumenau, e nós temos então a obrigação de saber do máximo possível o que acontece aqui na cidade. Certo, vereador. O senhor tem despendido bastante tempo do seu mandato para incentivar empresas e empreendedores, em especial no caso das cervejarias artesanais, porque Blumenau é a capital nacional da cerveja. Então o senhor buscou aí junto às cervejarias conhecer todos os processos e tentar ajudar de alguma forma através do legislativo. Gostaria que o senhor falasse desse seu trabalho em especial e também desse seu trabalho que culminou numa lei que trata aí da lei das cervejarias artesanais e beer pubs. Primeiro eu preciso dizer que eu tenho usado o meu mandato, a minha estrutura parlamentar, para valorizar o empreendedor blumenauense, o empresário, o trabalhador blumenauense, aqueles que acorda cedo, que trabalha, que se dedica ao progresso e ao desenvolvimento da nossa cidade. Então, meu mandato vai ao encontro dessas pessoas e vai ao encontro da demanda dessas pessoas também. E eu tenho de forma muito clara que Blumenau sofre e continuará sofrendo um processo de desenvolvimento econômico, sofre de forma positiva, né? Lastreado na produção da cerveja artesanal. Já temos uma Oktoberfest muito consolidada, são 3 décadas de festa que levam o nome de Blumenau a todos os estados do Brasil e a outros países. Recentemente tivemos o título de capital brasileira da cerveja e temos algumas cervejas artesanais que são ícones no Brasil. A Eisenbahn é um ícone distribuído no Brasil inteiro. A Beerland, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de visitar também, é um ícone que distribui em quase todos os estados do Brasil. E nós temos que incentivar de alguma forma a produção de cerveja em Blumenau, a produção de cerveja artesanal, não como apologia ao consumo, ao alcoolismo ou à bebedeira, muito pelo contrário. Mesmo porque tem um espaço muito grande para cervejarias artesanais crescerem no mercado nacional. Acho que menos de 3% das cervejas consumidas no Brasil são artesanais, então há um espaço para crescer e nós temos que fazer com que Blumenau absorva esse mercado e dê a sua contribuição e assim cresce. Blumenau já tem uma cadeia produtiva muito consolidada também da produção de cerveja. Inclusive nós acompanhamos uma visita que o senhor fez à escola da cerveja aqui na cidade de Blumenau. Existe toda uma cadeia de produção envolvida, né? A Escola Superior de Cerveja e Malte, sendo ela a única da América Latina. Há lojas que vendem os insumos para a produção da cerveja e há uma maltearia em Blumenau e há também a divulgação da capital brasileira da cerveja, né? A Oktoberfest, e ainda também é importante que o Sindicato Metal Mecânico das empresas eletromecânicas estão investindo nesse momento 4 milhões de reais para começar a fabricar em Blumenau, a desenvolver em Blumenau equipamentos para a produção de cerveja, porque hoje quase todo o equipamento para a produção de cerveja é comprado em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, onde eles têm expertise para a produção do vinho, por exemplo.
mas compram produtos em Blumenau, montam em São Paulo, montam no Rio Grande do Sul e vendem para Blumenau. Então, a partir de agora, dos próximos meses, começará a ser produzido o próprio material para a fabricação de cerveja em Blumenau. Então, nós temos um ganho de uma cadeia produtiva muito grande e, aliado a isso, tem o turismo, que vai fomentar outras cadeias produtivas, como os hotéis, os táxis, lojas, todo o comércio e a própria indústria cervejeira em Blumenau. E essa lei, Marcão, para que as pessoas entendam o que ela diz, é o seguinte: hoje, a legislação municipal, estadual, federal entende o seguinte: olha, eu vou abrir uma cervejaria, vou fabricar cerveja. Ela diz que é uma indústria, Certo. então tem que ser feito em zona industrial. Certo. E com a tecnologia que nós temos hoje, a tecnologia disponível no mercado, em 30 metros quadrados pode fabricar cerveja. Uma produção menor, obviamente, não serão milhões de litros Certo. por ano, né? Mas uma quantidade menor, e nós temos que dar a oportunidade dessa pessoa de fabricar e comercializar. Aí vem a legislação do Brewpub. Então, a partir do momento que essa lei estiver em vigor, em qualquer zoneamento da cidade, um estabelecimento até 150 metros quadrados poderá fabricar e comercializar cerveja. Aí vem o segundo entrave, que é ou que são os efluentes produzidos pela fabricação de cerveja. Certo. Que pode poluir. Que pode poluir. Então, nós fizemos um contato com o Odebrecht Ambiental, que está mudando o nome agora, né? Foi comprada por uma empresa canadense, e ela entende que esses efluentes podem ser despejados na rede municipal de tratamento de esgoto. Sem problema. Basta que eles deem um aceite. Então, a pessoa que vai fabricar cerveja em outro zoneamento e que não tem uma estação de tratamento de água, porque a estação de tratamento é muito cara, é onerosa para o cidadão que vai fazer em pequena quantidade. Então, ele vai lá na Odebrecht Ambiental, ele recebe um termo de aceite de efluentes e, a partir de então, ele tem autorização do município para fazer em qualquer zoneamento. Depois ele vai ter o aceite da Odebrecht Ambiental para tratar os efluentes na rede municipal, destravando o processo de desenvolvimento econômico. Então, isso é importante, por exemplo, um restaurante que vai querer fazer sua própria cerveja, né? Ou então alguém que abra algo destinado somente à comercialização de cerveja, aquilo que nós chamamos de beer pub. A ideia é fazer uma lei que garanta isso a ele. Ou seja, que não tenha entraves no município e também no que diz respeito à poluição. Ele vai ter uma segurança jurídica para promover o seu investimento. Hoje as regras não são claras. Então, com esse tipo de projeto de lei sendo aprovado, sancionado pelo prefeito, as regras estarão muito claras. E eu acredito, sinceramente, que teremos aí mais 2 centenas de novas marcas de cerveja nos próximos anos, consolidando a fabricação artesanal em Blumenau e garantindo esse título de capital brasileira da cerveja. Vereador, o senhor, além de fazer as visitas, que algumas delas eu tive a oportunidade de acompanhar através da TV Legislativa, o senhor trouxe as pessoas envolvidas, não só da iniciativa privada, mas também do poder público, seja a FAEMA, seja os órgãos ambientais, da própria administração, né, para que fizesse ali um debate sobre essas questões para chegar nessa legislação, não é mesmo? Porque é importante, a gente pode aqui como legislador, né, temos a prerrogativa de propor legislações. Agora, temos que entender que não temos o conhecimento de todos os processos municipais e também quais são os interesses das pessoas. Então, eu tive o cuidado de fazer reuniões por 3 meses aproximadamente com membros da Secretaria do Planejamento, da FAEMA, da Secretaria da Fazenda, com a Associação Catarinense de Cervejeiros Artesanais. E a cada reunião íamos ampliando, discutindo item por item. Na reunião final validamos todos os itens desta legislação e fizemos um encaminhamento ao Executivo por forma de indicação, para que agora, mais uma vez, o Executivo dê a última olhada. E ainda fiz um pedido especial ao secretário de Turismo, Ricardo Stodik, que encontre uma forma de prestigiar, de valorizar o cervejeiro caseiro. Porque se a gente não consegue colocar amparo na legislação, porque esbarra na legislação federal. Até é importante ressaltar aqui, dizer para as pessoas que nos ouvem, que independentemente do tamanho da cervejaria, para comercialização ele tem que ter autorização do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Então,
né, tem uma legislação federal bastante rígida e ele vai ter que ter, independentemente da legislação municipal, a autorização do mapa também. Mas o cervejeiro caseiro, esse vai ter dificuldade, ele não vai conseguir vender, comercializar o seu produto. Então nós fizemos um pedido especial ao secretário de Turismo de Blumenau, que encontre formas e eventos e ações para valorizar e estimular o cervejeiro caseiro, que esse é o que dá o primeiro passo para a futura cervejaria artesanal. Vereador, diante de todo esse trabalho, surgiu um documento, surgiu uma proposta, na verdade um projeto de lei, que transformou-se em anteprojeto e foi encaminhado ao Executivo. Como é que está esse trâmite? É isso mesmo, agora ele tramita dentro das secretarias afetadas no governo para que seja feita a última validação. A Procuradoria-Geral do município vai emitir um parecer e assim que ele estiver pronto vai devolver a esta casa, ao Poder Legislativo, para que tramite em todas as comissões e seja votado em plenário. Vereador, o senhor, na última semana, encaminhou ao governo do Estado um documento muito importante. O senhor pediu ao governo do Estado diretamente que desonere as empresas que trabalham com energia fotovoltaica. O que é a energia fotovoltaica? É aquela energia que vem da luz solar ou que vem da própria claridade. A gente passa nas casas e vê aquelas placas em cima das casas chamadas por alguns de espelho, né? Essas placas elas absorvem a claridade, a energia solar e transformam em energia elétrica. E o senhor quer essa desoneração por quê, vereador? Na verdade, não é a desoneração das empresas, e sim da própria produção de energia solar fotovoltaica que se refere a esse pedido. Pediu ao governador do estado, secretário da Fazenda, a Celesc, senador Dalírio Beber e a todos os nossos representantes estaduais, porque eu considero esse um tema muito importante e tenho convencido as pessoas, tenho juntado força política para que o governo do estado de Santa Catarina encontre uma forma de desonerar a produção fotovoltaica, produção de energia limpa no estado de Santa Catarina. Só para a gente explicar para o telespectador, por quê? Porque a partir do momento que você absorve essa energia e essa energia é transformada em energia elétrica, né, absorve essa energia solar ou da claridade, ela se transforma em energia elétrica. Transformando-se em energia elétrica, aquilo que você consome, muito bem. Aquilo que você não consome pode ser colocado à disposição na Celesc, é isso? Existe uma câmara de compensação que acontece o seguinte, o cidadão faz na sua casa ou na sua empresa, instala equipamento de produção de energia solar fotovoltaica e durante o dia que tem muita insolação, ele produz um determinado nível de energia e não vai consumir toda aquela energia. Então ele joga na rede. A partir do momento que acaba a insolação, ele não produz mais energia, aquele crédito de energia que ele jogou na rede, ele vai retomar da rede e vai consumir durante a noite para o uso de ar-condicionado, por exemplo. Certo. Só que essa produção é sobretaxada, é taxada 2 vezes. Então, se o cidadão coloca R$60 de crédito na rede, na volta, tirando o ICMS, ele só consegue obter R$40. Então, Santa Catarina tem um potencial muito grande de geração de energia limpa fotovoltaica que hoje é completamente subaproveitado. E esse subaproveitamento é devido, do meu ponto de vista, a 2 razões. O primeiro é o preço do investimento. Ainda é um investimento razoavelmente caro, sim, mas tendo em vista que é um equipamento que dura 30 anos, ele consegue pagar o investimento em 5 anos e pelos próximos 25 ele não vai pagar mais energia elétrica. E o segundo fator do subaproveitamento da energia solar fotovoltaica é a oneração, né, é a taxação de ICMS pela produção da energia que ele vai consumir. É como se eu fizesse um suco de laranja em casa, sim, e tomasse suco de laranja, mas tenho que pagar ICMS pela produção do suco. Já não bastasse pagar pela compra da laranja, mas para produzir o suco eu teria que pagar ICMS também. Talvez seja uma analogia muito simples, certo, mas para o cidadão entender. Eu faço energia em casa, eu vou consumir ela na minha casa, mas mesmo assim eu estou pagando ICMS sobre ela. Certo. E pelos estudos que a gente fez, outros estados já desoneraram este serviço. Isso. O Conselho Nacional de Políticas Fazendárias já fez um acordo com quase todos os estados do Brasil para desonerar. E 4 estados ainda não assinaram esse acordo,
E eu lamento muito que Santa Catarina, que é uma cidade que tem potencial tecnológico, potencial industrial, potencial comercial. Semana passada mesmo eu ouvi do próprio diretor da IBM para a América Latina que Blumenau está caminhando para ser o maior desenvolvedor de softwares do mundo, o maior polo de desenvolvimento de software do mundo. E a gente ainda não tem a possibilidade de investimento ou de competitividade para instalar placas de energia solar fotovoltaica. Isso não afeta só a vida das pessoas, mas também a atração de investimentos para o estado de Santa Catarina. E nós vimos recentemente a vinda de uma empresa alemã, a BMW, que se instalou em Santa Catarina e produz automóveis aqui. Ela certamente é uma empresa alemã, que faz parte do Acordo de Paris, que estão fazendo um esforço muito grande para evitar, né, os danos climáticos causados não só pela produção de energia hidrelétrica, mas como térmica também, encontram soluções como a energia limpa, geração de energia completamente limpa que é solar. As empresas vão querer vir com esse aparato tecnológico e Santa Catarina vai dizer, olha, vocês não vêm porque nós vamos taxá-los. Isso chega a ser uma ofensa ao desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina. E até o senhor estava colocando que aqui a energia fotovoltaica ainda está engatinhando, ou tem poucas unidades, mas na Europa, em especial na Alemanha, praticamente todo mundo tem usado esse tipo de energia. Essa pauta é um desafio do século XXI. Nós vamos ter que encontrar meios alternativos de produzir energia. Nós acompanhamos nos últimos 15, 20 anos crises de geração de energia que param as empresas, investimentos e discussões intermináveis com órgãos de ambientalismo para que se façam novas usinas hidrelétricas. Então é algo urgente, necessário, imperativo. E é uma pauta moderna, contemporânea e muitos países têm incentivado ao máximo que o cidadão, que as empresas utilizem esse tipo de energia limpa. E aqui nós estamos repelindo. E o senhor aguarda agora uma resposta do Estado aí sobre essa desoneração. Sim, mas não aguardo sentado. Vou juntar uma força política regional, buscar parceiros políticos, representatividade também nas entidades empresariais, para levar ao governador, ao Estado de Santa Catarina, esse pleito que eu considero muito importante para o desenvolvimento econômico e ambiental do nosso Estado. Vereador, o senhor apresentou aqui na Câmara de Vereadores uma proposição dizendo que nós precisávamos revogar algumas leis inócuas no nosso município. A partir dessa sua proposição, foi criada uma comissão especial de revogação de leis. Eu quero que o senhor explique essa comissão especial que já está funcionando aqui na Câmara de Blumenau no próximo bloco. Pode ser? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Silvio Zimmermann, líder do governo na Câmara do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos conversando com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, ele que é líder do governo na Câmara. Vereador, no final do bloco passado, falávamos aí da criação da Comissão Especial de Revogação de Leis aqui na Câmara de Blumenau. O que é esta comissão? Bom, uma comissão especial de revogação de leis, ela tem como objetivo fazer uma análise completa de todo o arcabouço legiferante municipal para vir a revogar aquelas consideradas inadequadas, em desuso, inúteis, que só aumentam os processos burocráticos do município de Blumenau e eventualmente travam o desenvolvimento econômico, social e humano da nossa cidade. Ou seja, a gente vai fazer uma grande análise todas as leis existentes no município, aquela que está em desuso, aquela que é inócua, essa comissão vai ter a oportunidade de distingui-la. Aquela que cria processos burocráticos desnecessários também. E outra sugestão que eu dei à comissão
Eu tive a oportunidade de fazer o requerimento, foi iniciativa minha, né, a criação desta comissão, elogiada por uns, criticada por outros, mas isso é muito normal dentro do parlamento e da sociedade, mas nós teremos também a oportunidade de juntar leis com o mesmo objetivo, né, consolidar num documento só, por exemplo, leis comemorativas. Temos centenas de leis que comemoram o dia do músico, dia do atleta, né, dias que são importantes, que fazem parte do calendário municipal, mas podem ser consolidadas numa lei só. E também algo importante de consolidação de leis é aquelas voltadas a grupos com alguma vulnerabilidade, como idosos ou crianças, ou até mesmo sem vulnerabilidade, como é o consumidor, e juntarmos todas as leis que são dirigidas a esses tipos de grupos e consolidarmos em um só documento, criando assim pequenos códigos legislativos municipais que facilitam não só a vida do operador do direito, mas que também é aquele que tem direito, né, ao acesso às leis. Tem aquelas leis que conferem direito a alguém, então ela pode estar consolidada em um documento só. E veja só, Marcão, em Blumenau, hoje há leis em vigor da seguinte ordem. Leis ordinárias, 8.438. Leis complementares, 1.122 leis. Decretos, 11.347. Portarias do Executivo, 16.567. Resoluções da Mesa, 2.809. Decretos legislativos, 981. Resoluções, 488 resoluções. Isso é um número muito grande. Como é que o cidadão, de que forma que o cidadão, que o contribuinte, vai conseguir cumprir esse tanto número de norma? É impossível, é impossível. E tem normas antigas, por exemplo, que já não encontram mais amparo na Constituição de 88, normas criadas antes da Constituição de 88, que estão em vigor e que não fazem mais sentido algum. Né? Temos leis em desuso, então a gente tem que facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida do operador do direito. Isso vai dar muito trabalho para os vereadores, para a sociedade, para a diretoria legislativa aqui da Câmara de Vereadores, mas eu considero um trabalho relevante e bastante oportuno desta Casa Legislativa. Ô, vereador, até para ilustrar um pouquinho, algumas leis que estão em desuso, são inócuas, até para que a gente consiga exemplificar aí aos telespectadores. Eu recebi algumas leis e analisei outras também. Por exemplo, tem uma lei que proíbe que se use o lixo orgânico de casa para que se use ele como adubo. Não faz sentido nenhum. Se eu descasco uma batata na minha casa, eu posso colocá-lo na minha horta. Essa pelo menos é a minha visão. Certo. Vamos ver se alguém tem uma visão diferente. Ou seja, por exemplo, a proibição de instalações de bancos na Rua 15. Também não pode. É uma lei, é uma letra morta, né? Mas a lei existe. Essa lei existe e está em vigor na cidade de Blumenau. E tantas outras. Já teve aqui, ontem foi lembrado na instalação da comissão, que havia uma lei que proibia voar de helicóptero ou pousar helicóptero aqui em Blumenau. É um absurdo legiferante que acontece, né, eventualmente por alguma razão. E também eu consultei o legislativo desta casa para ver se é possível revogar as leis que já cumpriram o seu papel. Por exemplo, as leis orçamentárias. Né? A cada ano, a cada legislação, o Executivo, o Legislativo tem que analisar muitas leis orçamentárias que têm uma determinada validade, uma determinada razão. E essas leis hoje só ocupam espaço. Quero ver se é possível fazer uma revogação geral de todas as leis orçamentárias do município de Blumenau, que já não fazem mais sentido nenhum. Vereador, qual é o trâmite dessa comissão especial? Como é ela, por quantos dias ela deverá atuar e as pesquisas deverão ocorrer a partir de quando? Por ser uma comissão especial, ela tem 120 dias para cumprir o seu papel, mas ela pode vir a ser prorrogada caso não haja tempo. A partir da instalação desta comissão, nós pedimos para que a nossa assessoria fizesse uma comunicação às entidades de Blumenau, aos sindicatos de Blumenau, operadores de direito, conselhos profissionais de Blumenau, secretarias municipais, fundações e autarquias,
para que eles também fizessem uma análise, dividir esse trabalho, né, pela sociedade inteira, acho que a sociedade tem que participar, e que dessem um retorno a essa comissão. E eu acredito que teremos muito retorno. Vou dar um exemplo. Eu fui presidente da Fundação Cultural de Blumenau entre 2013 e 2016. E há várias legislações separadas que tratam da Fundação Cultural. Por que não juntar tudo numa legislação só? A que cria museu, a que cria, né, Museu de Arte, Museu da Família Colonial, toda a legislação de incentivo à cultura, ela pode ser agrupada num código cultural, num grande documento que só trate cultura. Então, os próprios gestores daquela casa, ou aquele que frui do trabalho da Fundação Cultural, tem mais acesso à legislação, sabe o que é e o que não é. Porque quando tem 20 legislações sobre a mesma coisa, é uma confusão muito grande. Para todos, para os vereadores, para os operadores de direito e para o cidadão. Ok, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Eu é que agradeço essa oportunidade. Conversamos com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Ele é líder do governo na Câmara. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.